Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini e hoje a gente vai conversar um bocado sobre o dia da doação de sangue, certo? Então eu acho que a gente podia dedicar esse bloco inteiro a entender como é que surgiu a ideia de doar sangue e de onde é que vem essa data. Para isso, certo? Eu tô com o Sidney Oliveira, seja bem-vindo, enfermeiro, e com a Mariane Ferreira. Mariane, é que eu já estou na vibe do bloco anterior. Uhum. Mas tá, então me contem aí, de onde é que vem a ideia de um dia para comemorar a doação de sangue? É uma comemoração? Olha, na realidade é um festejo, né? Primeiramente porque dia 14 é comemorado o aniversário de nascimento de um grande cientista, a qual ele que descobriu o fator RH. Anteriormente, se a gente for pesquisar o histórico da hemoterapia, surgiu primeiro, acreditavam-se o quê? Que os guerreiros, se ele tomasse o sangue de cavalo, ele adquiria a força daquele cavalo, adquiria toda aquela resistência e iria para a guerra, para a luta. Só que não foi bem assim, que não foi muito bem sucedido. Mesmo assim, as rainhas, ela pegava, matava muitas as garotas virgens, bebia seu sangue para que adquirisse sua pureza. Juventude, né? Exatamente. Então, se a gente for estudar a fundo a hemoterapia, toda a parte de transfusão, a gente vê que ela foi o quê? Teve o seu sucesso logo lá na década de 80 para 90, porque logo no início teve muito Ainda existe meio que uma terapia, homoterapia mesmo, que seria você tirar o seu sangue e reinjetar o seu sangue, que é uma prática da hemoterapia, né? Que é uma prática, hoje essa prática ela não é aprovada pelo Conselho de Medicina, não é uma prática legal. Ela tem uns estudos, mas assim, não tem aprofundamento mesmo científico. É uma prática que ainda é feita clandestina. Alguns médicos, pode ser que prescreva, não tenho conhecimento, mas que é clandestinamente falando. A hemoterapia em si é a parte de transfusão de sangue, mas ele processado, centrifugado, feita toda aquela parte de estudo da patologia, fator RH, BO, os exames sorológicos e assim por diante. Então, respondendo sua pergunta, a gente vê o quê? Que dia 14 é para comemoração. A Organização Mundial de Saúde, ela festeja, ela celebra o aniversário desse grande cientista, e ela faz com que todo mundo que trabalhe em prol de aumentar campanhas para que a população, não só brasileira, como mundial, procure um hemocentro ou um banco de sangue próximo para fazer a doação de sangue voluntária. Maneiro. É porque muitas pessoas não entendem a importância das datas comemorativas, mas as datas comemorativas são registradas para que um determinado assunto entre em voga, seja debatido, seja comentado. Exatamente. E é interessante pensar que, por mais que a gente esteja já no século XXI, que as coisas sejam esclarecidas, as pessoas sabem da importância de salvar vidas através da transfusão de sangue, os nossos bancos de sangue sempre estão precisando de sangue, sempre está em falta, né? É uma coisa complicada. É muito complicado mesmo, porque assim, se a gente for parar para pensar, o sangue ele não tem nada para substituir. Se a gente for... A matéria-prima do sangue, eu não posso... A indústria farmacêutica não inventou ainda um sangue industrializado. Um sangue sintético. Então, a matéria-prima do sangue é o sangue humano. Hoje, se a gente for pensar a situação do Valfredo Gurgel, a gente tem o quê? Valfredo Gurgel é o principal hospital da região que atende muitos e muitos casos, principalmente trauma, né? Os traumas. Acontece um acidente de trauma, o paciente perdeu sangue. Se ele perde um volume de sangue muito grande, ele pode ter um choque hipovolêmico, que é perda de volume. E ele precisa ser reposto quanto antes, esse volume, porque ele vai chocar ele vai parar pela perda de volume. Estima-se o quê? Que uma mulher ela tem em média 5 litros de sangue e o homem em média 6 litros. Então a gente imagina um corte profundo de um trauma, uma perda muito grande, o nosso organismo não vai conseguir fazer o quê? Coagular por causa do tamanho do corte, e a gente precisa de uma transfusão o mais rápido possível. E quando a gente não tem um estoque suficiente, como você coloca, não tem essa reposição, o paciente pode vir à morte. Claro.
as cirurgias eletivas. Uma cirurgia cardíaca aqui no estado, a gente sabe que o número de cirurgias cardíacas vem aumentando. É uma realidade não só do Rio Grande do Norte, é uma situação mundial. E uma cirurgia cardíaca, um médico ele solicita em média 6 bolsas de concentrado de hemácia. Ou seja, se a gente for pensar, é 6 doadores para salvar uma vida. Nossa. E é uma cirurgia eletiva. E uma cirurgia eletiva acontece em um dia. E o médico ele vai marcando 6 cirurgias eletivas e espera que o quê? Que o banco de sangue do seu estado tenha um estoque suficiente para o quê? Para que venha suprir essa necessidade. Atualmente, o nosso estoque, se a gente for parar para pensar, a gente vê que os hemocentros, aqui falando pelo Hemonorte, vem fazendo muita campanha. Por quê? Porque o estoque do Hemonorte está zero, está crítico. Mesmo? Não falo só pelo Hemonorte. Se a gente faz outra realidade, se a gente for ali ao Hemovida, que é um banco de sangue privado, quando a gente passa lá em frente, tem sempre uma placa informando que também o estoque está crítico. Se a gente consultar hoje pela internet, entrando em outros bancos de sangue, o Hemop, que é em Recife, também fala que o estoque de sangue está crítico. Por quê? Porque a população ela só pensa em doar quando tem um parente doente. Eu vou doar para o meu parente, eu vou doar para o meu vizinho. E existem diferentes vantagens em doar sangue, né? Sim, temos. Por exemplo, você tem o dia de folga, não sei as outras. Não, tem um dia de folga pela lei, né? A CLT. A CLT ela permite que o colaborador ele tenha uma folga. Hoje, isso é privado e público, tá? Privado e público, isso que é bom. Teve agora no estado aqui o concurso de Parnamirim, que é do município. Quem fosse doador de sangue ativo, tivesse 3 doações no ano, não pagava, era isento. E também quem fosse cadastrado como doador de medula, também era isento. Alguns concursos públicos, já tive conhecimento, que também ele veio como caráter classificatório. Que legal. Então isso é muito importante. Sim, sim. Então se a gente for parar para pensar, tem muitas vantagens. Eu creio que também, eu não sei se, eu já vi também umas promoções de um cinema, mas foi na campanha de dia 25, que foi outro dia que a gente comemora, o Dia Nacional. São 2 dias, né? Então tem o 14 de junho. E tem o dia 25 de novembro. Certo. 2 pessoas diferentes, um nacional e um mundial. Mundial. Mundial é pela Organização Mundial de Saúde, o outro é o nacional. Então esse nacional às vezes acontece de ter alguns tipos de sorteio. Hoje aqui no estado, se a gente for falar o Hemonorte, que eu for falar um pouco do Hemonorte, faz muita parceria com times de futebol. O ABC, o América, o Alecrim. Então, às vezes tem sorteios de camisetas, ingressos de jogos, tudo isso para incentivar a população, os torcedores, para fazer o quê? Para ir fazer a doação voluntária e assim a gente conseguir manter o nosso estoque razoavelmente equilibrado. Bacana. Então, gente, vamos doar sangue, né? Acho que a gente tem que se conscientizar e fazer a diferença. Até porque a questão do doar sangue não é apenas ajudar o próximo. Tem karma, tem as vantagens, tem fazer o bem por fazer o bem. E eu acho que é uma coisa cultural, né? É uma coisa que tem que ser trabalhada nas escolas, porque uma vez que você na sua própria casa, você vê seus pais indo doar, você acaba repetindo esse hábito. Então, eu acredito que seja um problema cultural da gente, realmente. Então, por mais que se tenha campanhas, as pessoas não têm o hábito de doar. Isso é um problema muito sério, porque, como ele falou, quase todos os bancos estão em níveis críticos e isso acaba causando perda de vidas. Isso é muito sério, né? A gente precisa ter esse trabalho escolar e esse trabalho de modo geral, e não só nas campanhas do Hemonorte ou dos bancos de sangue, que são importantes e devem continuar acontecendo. Então é isso. Doem sangue. Até a próxima. Tchau!